E, para isso, entre outras situações, temos a campanha denominada Janeiro Branco. A gente já falou um pouquinho sobre isso há alguns dias, mas principalmente num foco com crianças, adolescentes. E hoje é de todos nós. Hoje, inclusive, é o dia dos adultos, e adulto para perder o juízo é daqui para ali, né? Com esse mundo doido que a gente está vivendo, né? Então, sejam bem-vindas aqui, minha querida amiga, se assim posso denominá-la, doutora Carla Mariani, psicóloga. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Marlene. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. Pode chamar de amiga, sim, com certeza. Que bom. E também a doutora Emanuela Vanzella, psiquiatra. Bom dia, um Olá, prazer, bom dia. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, imensamente grata pela oportunidade. Satisfação é nossa em receber essas profissionais. Ambas trabalham no AME e tem também atendimento, né, em espaços particulares para a gente falar sobre saúde mental, que é o foco do Janeiro Branco, né? O que é mais importante dizer num espaço como o rádio, que é bem democrático aí e eclético no público em relação à saúde mental, meninas? Vamos começar por onde? Então vamos lá, nós estamos aí no Janeiro Branco, né? É um mês que é de renovações. Ele veio exatamente isso, começou em 2014, com alguns psicólogos, com a ideia exatamente de um recomeço, né? Um ano novo, estratégias novas, mudanças, né? Então ele vem exatamente para um momento de reflexão, uma autorreflexão, altos cuidados, pensando aí numa questão de saúde. A saúde não envolve apenas, né, a saúde física, mas sim a nossa saúde mental, saúde corpo, né, e espiritual também. Uhum. No olhar da psicologia e da psiquiatria, tudo a mesma coisa? Tem alguma diferença que a gente precisa observar? Não, tudo é a mesma coisa, né? Quando a gente fala, Marlene, eu estava estudando, né, no final de semana, ele sempre está estudando sobre tudo que envolve isso, né? Vendo psiquiatras, vendo tudo mais. O que a psicologia fala tanto, né? A parte da Emanuela é mais medicamentosa, mas o psiquiatra, ele fala tanto quanto. Né? Ele fala tanto quanto. E tem uma analogia bem bacana, que eu sempre gosto de falar para o paciente, que é se colocar em primeiro lugar. Nós não se colocamos em primeiro lugar. E nisso de não nos colocar, a gente fala tudo para todos, né? A gente ajuda todo mundo, se dedica nisso, se dedica naquilo, né? Tem a analogia que fala assim, que é do... Quando a gente está viajando de avião, né? Acho que todo mundo aqui já viajou, quem não viajou já sabe lá. Que eles colocam, né? E pedem para a gente colocar a máscara, quando se acontecer alguma coisa, primeiro na gente. Sim. Né? E por que eles pedem isso, né? Porque primeiro eu tenho que estar bem para eu conseguir ajudar os outros. Se eu não, né? Se eu não conseguir ser lá, tiver a minha saúde mental, física e mental bem, como é que eu vou ajudar no meu casamento? Como é que eu vou estar com meu filho? Como é que eu vou estar na sociedade? Então, o que a saúde mental é? Se colocar em primeiro lugar, estar bem. E nesse Janeiro Branco, a gente tem, né, um livro em páginas brancas para quê? Para a gente construir isso. Então, por que é o janeiro? É o início de tudo. É o tempo de eu colocar as minhas metas, né? Todos os pacientes que estão voltando agora do recesso, a gente fala, e vamos determinar metas? Ah, mas não sei o quê, como que vai ser e tal? Não, vamos juntos determinar metas, né? Não. Ah, mas as minhas de 2018 eu ainda não fiz, então nunca é tarde. Vamos colocar agora, por quê? Porque para eu chegar no final do ano e eu ver que eu fiz muita coisa, e uma das coisas que eu sempre falo, não é só sobre o ano todo. As metas são todos os dias. Eu falo sempre, o meu paciente já sabe que tem que arrumar a cama. Por que tem que arrumar a cama? Porque o meu cérebro entendeu que o primeiro ato do dia foi feito. Então, isso é muito bacana para ele já entender. O checklist, opa, já arrumei a cama, já tomei a água, já fiz isso, né? Que muitas pessoas não fazem, então você já está ali com a tua saúde, né? E casa arrumada, mente arrumada e tudo muito organizado é. Então, funciona muito bem. E, assim, é interligada. A psiquiatria e a psicologia é interligada, não tem como não, né? Rotina é uma palavra que para algumas pessoas faz sair correndo, mas ela é importante para a gente quando se fala em saúde mental? Fundamental, né? A gente consegue, a partir da rotina, uma organização, né? A gente não fica tão disperso aí. Então, a gente orienta os pacientes que vêm com a gente, né? Manter um quadro de rotina, manter uma estruturação aí de hábitos, né? Organizar a sua rotina, uma atividade física, uma boa alimentação, né? Ter convívio, ter vínculos familiares, amizades, né? Coisas de qualidade. Né, a gente pede também para os pacientes, né, terem um pouco mais de cuidado em relação, às vezes, né, a álcool, drogas, cigarro, enfim. Tudo isso pode estar muito relacionado a uma má qualidade de vida. E isso vem gerando significativamente aí propensões a algumas doenças na parte da psicologia e da psiquiatria, né? É um sinal de que está havendo alguma fuga. Exatamente.
Então, às vezes, a gente precisa parar e analisar um pouquinho aí a nossa perspectiva futura, né? E o que a gente quer melhorar, o que a gente precisa trabalhar. E a gente vem aqui exatamente na parte da psicologia e da psiquiatria orientar. Acho que precisamos também, às vezes, quebrar um pouco essa questão do estigma, né? Que a gente tem em relação a conversar sobre emoções, conversar sobre sentimentos, né? Sobre a dor, às vezes, que a gente acaba guardando muito. E a gente precisa ter esses vínculos sociais muito dispersos aí para a gente conseguir ajudar a todos, né? Nós ainda estamos num período pós-pandêmico, né? Em Exato. todo o planeta. Isso mudou alguma coisa nessa Drasticamente. Eu acompanho muito casos, né, dessa questão de que houve muito isolamento social, né? E agora, exato. Então, agora a gente está precisando entrar na rotina novamente, estar sociavelmente de novo, né? E muitas vezes adolescentes, jovens estão sofrendo muito, idosos que tiveram que ficar muito isolados, né? Então, a gente está tentando trabalhar o máximo possível aí para orientá-los. Dificuldade para retomar o convívio social. Exatamente. E precisa ter uma convivência. Fundamental. Isso gera aí uma qualidade de vida extrema, né? Abre portas, abre caminhos. A gente consegue conversar sobre esses sintomas. A gente consegue pedir ajuda sobre esses sintomas, né? Às vezes um amigo, um familiar consegue observar sinais de alarme, né? Que às vezes nem o próprio paciente, ou enfim, nem o próprio ser humano está observando. Vou pedir licença só antes da gente falar de quais são esses sinais para a gente encerrar com as TVs, Cidade Verde, SBT, até aqui nos retransmitiram. Seguem a partir de agora com suas programações, respectivamente, mas a gente segue sendo transmitido ainda pela Rede TV, pela nossa live e pelo rádio também, para você que está aí. Obrigado, pessoal das TVs. Tchau, pessoal. Boa segunda e uma excelente semana. E a gente segue aqui conversando, então, com as doutoras, né? Carla e Emanuela. Que sinais são esses que a gente tem que observar? Tô bem, não tô bem? Ou o que eu percebo? Como é que eu faço para perceber se não estou com a minha saúde mental em dia? Bom, normalmente a gente, né, pede algumas orientações para o paciente ficar em alerta, em questão de um pouco mais de tristeza, a dinamia que a gente fala, né? Então, perda do interesse de fazer as coisas que normalmente geravam prazer para esse paciente, né? Então, assim, gostava de fazer uma atividade física, gostava de ir na vizinha conversar, tomar um chimarrão, por exemplo. Hoje acaba se isolando mais, não quer conversar. Tem problemas com sono, muita irritação, né? Pensamentos um pouquinho mais negativos, ansiedade, né? Então, assim, são alguns sintomas. Carla, se você tiver alguns outros... Mas são esses mesmo, né? Eu costumo dizer que são coisas que você fazia normalmente antes, né? E que hoje você vê uma dificuldade muito grande para realizar. Então, a partir do momento que você chega numa tarefa ali que era muito normal, que era prazerosa para você, e eu já começo a ver lá com o meu paciente, antes você tá todo mundo, geralmente aqui nós aqui, né? Os demais ali, os senhores mesmo, as senhorinhas que eu atendo agora, e elas falam assim, não quero mais ir na vizinha, né? Não tô fazendo isso, não tô mais tomando chimarrão e tal. Opa, é um alerta, né? Então, era uma coisa que você fazia com tanta... Gostava, tinha prazer. E agora não tá fazendo mais. Os adolescentes mesmo, não quero mais sair, quero ficar em casa só, não faço isso, não faço aquilo. Então, a gente, costumeiramente, as pessoas dão um sinal. Né? Quando a gente fala ali mesmo ali, ela não deu sinal nenhum. Não, ela deu sinal. Deu sinais, ela deu sinal, nós aqui entendeu? não aprendemos a observar, Exatamente. talvez. Isso, exatamente. Os filhos mesmo, principalmente, né? Eu vejo muitos pais, mas eles não deu sinal. Aí que a gente chama a família. Estava até conversando com a Emanuela antes, né? É um completo, é todo mundo. Porque quando fala assim, meu filho não deu sinal, a gente chama, vamos nós dois sentar aqui e conversar, família, pai, mãe, porque ele está dando sinal sim. Porque se ele parou, mudou o comportamento, fala, ele está fazendo isso? Não, ele não está mais. Realmente ele mudou o comportamento. Então, tem coisas ali, quando se fala mesmo da questão do suicídio e tudo mais, ele nunca deu sinal. Ele deu sinal sim, e por isso que a gente sempre está com essa bandeira levantada, no sentido de prestar atenção nas pessoas que você convive, porque elas dão um sinal a todo momento. É o extremo, né? O suicídio. Até chegou uma pergunta aqui, não sei se é pertinente. É pertinente ao assunto, mas quiserem falar a respeito, a gente gostaria de responder ao ouvinte. Ele está perguntando aqui, não sei se cabe como estatística ou não, por que homens suicidam mais? Ele está perguntando aqui. Tem sim um estudo já relacionado a isso, né? Sabe-se que a mulher tenta mais, porém o homem acaba indo de vias de fato com mais certeza.
Muitas vezes exatamente pelo fato de ele ter estruturas mais que machuquem mais, a Entendi. coragem maior ali, entende? Então, as vias de força são um pouco mais intensas. É o meio usado que acaba resultando em Exatamente. mais finalizações do ato, digamos Exato. assim. E sabe-se também que o homem, de uma forma geral, ele tem uma certa dificuldade um pouco maior da questão de conversar sobre, procurar... Sentimento. Exatamente. Ou procurar atendimento médico, não só na parte da psiquiatria ou psicologia, até a urologia, enfim, né? A saúde do homem. Aham. Às vezes acaba sendo um pouco mais negligenciada por, às vezes, algum estigma que fica aí, né? E é exatamente que a gente tá... O nosso objetivo hoje é exatamente esse. Vim aqui orientar e falar que a gente está de portas abertas, né? Sim. Para conversar sobre esses assuntos, né? Acolher, orientar, psicoeducar os nossos pacientes. Psiquiatria e psicologia é a mesma coisa, digamos assim, para o paciente que está nos ouvindo agora. A quem ele deveria procurar primeiro, digamos? O psiquiatra ou o psicólogo? É muito, isso depende. Por exemplo, tem, por exemplo, quando vai no SUS, né? Ele vai no posto de saúde primeiro, vai encaminhado lá. Depende muito do encaminhamento e nós nos encaminhamos, né? Chegou um paciente lá para mim que eu vejo que a demanda eu tenho que passar, é medicamentosa, é isso e aquilo. Então, a gente já tem essa noção. Eu automaticamente encaminho. A Manuela atendeu, né? E viu que, olha, precisa. Então, a maioria é uma troca. É uma troca, Trabalha né? em conjunto. E isso, claro que não são todos os pacientes que vai precisar ser medicamentoso, né? Mas a maioria dela vai precisar passar pela psicologia, porque ali talvez alguma coisinha que precisa ajustar, alguma escolha, alguma decisão, alguma coisa ali que tá. Então, tem vários tipos de paciente, tem vários tipos de demanda. Então, até porque o paciente, ele é único, ele é individual e mas caminha junto por isso, né? Então, a gente está lá, eu vou na sala dela, olha, atendi tal paciente, o que a gente acha? A patologia, para nós é muito interessante as patologias, né? As síndromes, os transtornos, porque é rico para a gente estar aprendendo isso para poder... Então, é uma troca, a psicologia e a psiquiatria. E para nós é muito bacana no AME, porque uma está do lado da outra, lá na porta, né? O que talvez no consultório particular a gente não conseguiria tanto assim ter esse contexto ali dessa proximidade. Então, estar próximo ali do colega é muito interessante, a gente encaminha e fala, olha, gosta de deixar o nosso prontuário mesmo no SUS, é bem interessante que, assim, o prontuário dos outros médicos, os outros médicos não têm acesso, mas eu tenho acesso ao prontuário dela e ela tem acesso ao meu prontuário. Por quê? Porque é justamente para a gente saber o que o paciente disse, que é fundamental. Perfeito. Né? Eu posso pedir licença um minuto à senhora? Você pode ficar um pouquinho mais conosco? Eu tenho que chamar o intervalo, já são 11h20, para a gente depois finalizar no próximo intervalo e no nosso próximo espaço aqui, falando um pouquinho mais sobre este acesso das pessoas, não é? Que às vezes a pessoa acha que, eu não sei se preciso ou não preciso. Como é que faz tudo isso? Doutora Carla Mariani e doutora Emanuela Vanzella, né? Psicóloga e psiquiatra, respectivamente. Uma pessoa mandou aqui o seguinte pedido, né? Gostaria de saber como posso ajudar um familiar que fica até 15 dias no quarto e não aceita estar com depressão. Sexo masculino, é triste vê-lo definhando. Ele não entende que está doente. Eu estou desesperada. É uma pessoa maravilhosa, mas não estou conseguindo ajudá-lo. Diz a pessoa que vem de família com esses problemas, não é? E pede, por favor, como proceder num caso como este. É possível ajudar? Sim, com certeza. A gente vê isso recorrente, né, na nossa rotina. É algo que impacta bastante, mas a gente precisa acolher esse paciente de alguma forma, né? Então, a gente orienta, tentar conversar sobre o assunto, tentar conversar sobre a dor que ele sente, qual é a angústia que ele sente, trazê-lo para perto da família, né? Sentir o acolhimento em relação a esse paciente. Às vezes o paciente ele não quer sair de casa realmente para procurar ajuda, então às vezes talvez trazer até dentro de casa alguma outra estratégia, né? Algum amigo que ele tenha mais afinidade, algum outro familiar com mais afinidade para conversar sobre esse assunto. Hoje a gente tem estruturas de uma cadeia, né, de forma de ter acesso à saúde mental aqui em Sorriso. Então, às vezes, no próprio postinho de saúde do bairro, no PSF, fazer o primeiro acolhimento, né? A partir daí, a gente consegue direcionar esse paciente de uma forma melhor.
certo? Mas, assim, o importante é não desistir. E o importante é a gente orientar que tem solução, tem saídas, né? E a gente consegue dar mais qualidade de vida para essa pessoa. Esse retraimento pessoal, esse não querer, esse se isolar, não querer contato, é um dos sinais mais fortes de que precisa de ajuda. Exatamente. É uma das características que chamam muito atenção e precisa redobrar aí o cuidado. Pessoal, em geral, vai para o postinho de saúde. Quem está nos ouvindo agora, talvez, puxa, eu poderia cuidar melhor da minha saúde mental. Por falar nisso, já vou aproveitar e emendar outra questão aqui. O médico, em geral, um clínico geral, ou um ginecologista, ou um cardio, ele tem um período de tal em tal, eu tenho que fazer uma revisão na minha saúde. Na saúde mental, como é que isso está estruturado? Como isso funciona? Então, aqui em Sorriso, a gente tem uma estrutura de muita qualidade em relação a isso, né? Não precisa ser necessariamente sempre só o psiquiatra ou só o psicólogo para conversar sobre esse tema, né? Então, assim, todos nós da área da saúde em geral, a gente lida com essas situações. Médico, enfermeiro. Exatamente, o técnico de enfermagem, enfim. Então, a gente orienta, né? O primeiro passo que a gente tem hoje é via PSF do município, do próprio bairro, né? A partir dali, o médico faz o primeiro atendimento, toma as primeiras condutas necessárias, né, que acha de valor ali naquele momento, e faz o encaminhamento para o AME, por um exemplo, né? Sim. Que é a parte nossa da especialidade, que é feito via a regulação do município, né? Então, lá no AME, ele é feito por os atendimentos via agendamento. Temos o CAPS aqui em Sorriso também. O CAPS, ele é considerado um ambiente de porta aberta, né? Então, assim, não há necessidade de ter agendado. Não precisa né? encaminhar, pode ir direto lá. Diretamente. Então, toda a parte de acolhimento psicossocial, né? Vai ser acolhido o paciente. E, a partir dali, vai também dar todas as demandas necessárias, os encaminhamentos e os agendamentos necessários. Partes de urgência e emergência, a gente tem a UPA, né? A UPA Central aqui de Sorriso, tem a UPinha lá na Zona Leste também. Então, assim, todo profissional que está dentro de uma urgência e emergência, ele está capacitado a ajudar um paciente diante de uma emergência, né? Então, também faz todo o acolhimento necessário. Perfeito. Para quem ainda tem alguma cisma com medicação para esse tipo de tratamento, como é que é? A gente está bem evoluído nesse departamento? Ainda tem muito efeito colateral a medicação? Como é que é, doutora? Certo. É muito variável, né? Cada paciente tem uma forma de lidar, cada paciente tem um organismo. A gente tem uma vasta opções de medicação. Alguns com efeitos colaterais maiores, outros com menos, mas, enfim, é uma questão de adaptação com o paciente, é uma troca muito importante. Eu sempre falo que é 50% nós profissionais e 50% o paciente. Então, a gente vai ter que fazer uma troca importante e adequar. Se houver efeitos colaterais, a gente faz ajustes, organiza, troca, né? Enfim. Mas hoje a gente tem qualidade de tratamento. A gente tem estruturas de tratamento de muita funcionalidade, de muito resultado positivo, né? Então, assim, se há necessidade, a gente realmente vai indicar com toda a segurança possível aí. E não é uma coisa para sempre? Não é algo para sempre. Lógico, existem doenças, né, transtornos na psiquiatria que a gente sabe que não temos cura e que a gente precisa ter um controle a longo prazo para o resto da vida. Mas não são todas. Algumas são situações apenas de momento da vida do paciente, de angústias momentâneas que esse paciente está passando, né? Então, a gente consegue controlar por um determinado período e depois a gente faz o desmame de forma correta e vida que segue. Até mesmo que nosso objetivo não é ele viver à base de remédio, né? Nosso objetivo é que ele tenha uma vida tranquila, equilibrada, saudável, e sem medicação da parte psiquiátrica nos casos possíveis. Mas com qualidade. Exatamente. Muito bem. Saúde do corpo também está ligada diretamente à saúde da mente? Com certeza. O que mais é preciso a gente dizer aí sobre essa campanha? Doutora Carla, está aí só ouvindo por enquanto. Então, quando a gente fala de saúde mental, é muito importante que tenha todo... Eu estava lendo ontem mesmo, né? As pessoas têm um pouco de receio, né? E até de ir ao psicólogo que tem, ao psiquiatra que tem esse estigma de que eu sou louca. Preconceito, né? Um preconceito. Hoje, né, eu que já puxo para a parte do direito também, tem a psicoxenofobia. É um crime? É um crime, desde 2018, 2019, Ninguém pode né? me chamar de louca, então. Não, não pode. Por quê? Muito Porque eu bem. acabo atrapalhando a sua vida. Porque se eu estiver lá com todo um preconceito, né? Dizendo, tu é maluca, tu isso, tu é aquilo...
o que acontece, né? Eu vou ali me ficar quietinho, vou ficar com vergonha, não vou procurar e vou aumentar todas as minhas limitações ali, sofrimento, enfim. Então, por que foi pensado nisso, né? Por que tem xenofobia de tantas coisas? Então, foi fundamental que tivesse disso. E eu estava lendo sobre ontem, né? Então, é a psicoxenofobia. Para que eu, em vez de eu, né, ficar lá atrapalhando o tratamento de muitas pessoas, que eu potencialize positivamente, procura ajuda psiquiátrica, psicológica. Incentive, né? Isso, porque tem um estigma de que não, gente, né? Justamente eu vou lá porque eu não quero ficar louco, né? Eu quero ter qualidade de vida. Vamos lá. E até o termo louco também é pejorativo, né? Então a gente tem que cuidar. E tem quantos de nós temos pensamentos disfuncionais, às vezes com episódios de coisas que acontecem na nossa vida, que levante a mão quem nunca teve. Então é que nem ela falou, que nem a doutora Emanuela falou. O que é? Eu passo por alguns problemas que talvez eu não consiga resolução e eu acabo abalando meu psicológico, eu preciso de ajuda. Não significa que eu tenho um transtorno. Se eu tiver, que eu tenha tratamento, né? Antigamente mesmo eu vejo tanta gente dizendo, não tinha tanto autismo, não tinha isso. Gente, não tinha diagnóstico. Né? Sempre teve, eles estavam todos lá, mas infelizmente muitas pessoas morreram e era antigamente falado cada termo pejorativo, era o lelé da cuca, era isso, aquilo. Sofreram uma vida inteira. Sofreram uma vida toda, né? Bullying, né? Isso, Bullying de adulto. Exatamente. Aí, né? Eu tenho familiares assim, outras pessoas, né? Que não sabiam o que tinha, ele era isolado, não, tem tratamento, consegue ter uma vida super tranquila, né? Quando a gente fala esquizofrenia mesmo, todo mundo, meu Deus, é aquele que faz isso, faz aquilo. Não, ele consegue ter uma vida normal, com psiquiatria, com psicologia. Então, vamos abrir os nossos olhos para que nós também incentivamos pessoas a procurar o tratamento, porque é fundamental e dá qualidade de vida não só para o paciente, mas para todo mundo que convive com ele. Então, olha, gente, é crime, tá? Falar que a pessoa está indo lá. Então, vamos incentivar, porque para puxar o tapete já tem muita gente. Então, vamos incentivar pessoas que procurem. Né? Para derrubar tem Exatamente. Um monte, né? Temos que aprender a ajudar, né? Isso. Exatamente. Eu acho interessante também fazer um alerta. A gente tem o CVV. O CVV, ele é um Centro de Valorização à Vida. Ele é um sistema nacional, 24 horas, ligação, SMS, enfim. O número é 188. 188. Exato. Então, assim, paciente em sofrimento, né, que precisa de algum auxílio, pode entrar em contato com esse número, né, via nacional. A gente tem profissionais, tem pessoas que estão ali para tentar auxiliar da melhor forma possível. Ouvir, conversar. Exatamente. E no dia a dia também é uma prática importante que a gente aprenda a conversar de forma, dialogar. Né, dialogar, Exato. trocar ideia, ouvir o que o outro tem a dizer, né? É isso. Que bom, meninas. Eu fico muito grata, né, que estiveram aí vocês disponíveis com esse tempo para vir falar com a gente, né? E a Sorriso FM sempre terá interesse em assuntos dessa importância para a nossa comunidade. Então, fiquem à vontade também para nos provocar. Quando vocês perceberem isso, seria importante a gente socializar essa informação e tal. Que tal? Eu acho muito importante. A gente precisa essa troca, né? De informar, de explicar, né? Porque às vezes as pessoas se sentem muito perdidas ali, aonde procurar ajuda, como fazer, né? Perfeito. Então é importante a gente ter essa troca, essa educação mental aí para todos. Ainda mais que a gente vive hoje numa sociedade extremamente corrida, né? Estressante para todos, né? Estressante, esgotante. Então, assim, às vezes a gente precisa ter esses momentos de tranquilidade e de uma conversa mais sincera, uma conversa mais voltada para o seu lado emocional mesmo, né? Cuidar um pouquinho da gente, ter uma autocompaixão importante pela gente, né? Cuidar primeiro da gente, né? Primeiro lugar na lista, né? Exatamente. A questão do autoconhecimento, né? Quando eu me conheço, quando eu sei as minhas limitações, né? Quando eu sei das minhas emoções, fica muito mais fácil lidar com elas. E tem muita gente, eu que atendo idoso mesmo, né? Eu atendo uma idosa de 75 anos que ela aprendeu o que era amor agora. Exatamente. Nunca soube, nunca ninguém me disse, é assim que diz. Então, a partir do momento que eu me conheço, que eu sei de algumas coisas, fica muito mais fácil. A partir do momento que eu me amo, eu me torno uma mãe melhor, uma filha melhor. Tudo flui, né? Tudo flui, então é super importante. Não tem idade, né? Isso que é muito importante, a gente não tem idade, Terapia não tem idade. Isso, homens também, que a procura é sempre menor, procurem para que você consiga ali lidar com a tua família, lidar com as tuas emoções, é super importante, né? A gente vê tanta coisa na segurança pública mesmo, infelizmente, que tantas vidas aí
sendo tirada justamente por isso, pela pressão de muita coisa, pela pressão dos pares, pela pressão de pessoas que não conseguem entender aquilo ali. Eu atendo pessoas mesmo que a regulação manda da segurança pública, eu não sei o que fazer, eu não sei com quem falar, com quem eu falo, diz assim, mas você ganha bem, que legal. Não é sobre isso. Né? Não é sobre isso, é sobre a pressão do dia a dia, é sobre o sofrimento interno, sobre traumas que a gente tem de uma vida toda que eu nunca falei. Então, é literalmente assim, né? Falar. É falar. E o importante de tudo é que ali não tem julgamento. Eu não vou dizer pra você, mas por que você não gritou? Por que você não chamou? Não. Quando a gente fala com alguém, as pessoas têm emoção por você, ela sempre vai passar a mão na sua cabeça. E a gente não, a gente vai fazer de uma forma que você entenda, inclusive, que você teve alguns problemas que você teve. Você tem que mudar também, não são só as pessoas, né? Então, isso é muito bacana. Quando eu me conheço, a vida começa a funcionar muito bem. A gente vê quando os pacientes que a gente dá alta, né? Eles mudam totalmente. A gente vê na rede social depois do paciente, né? Mudando com o esse, tá? Esse mudou. Ajustou, que bacana, né? Que e é isso, né? A gente acaba ficando. Então, assim, Marlene, para deixar para as pessoas, procurem ajuda, né? Não deixa chegar lá no fundo do poço, não, no principal sintoma, eu não tô bacana, não. O que está acontecendo? Vou procurar ajuda. Não é estigma de nada errado, de loucura, e pode ser que eu vou lá um dia e resolva aquilo ali, né? Eu vou lá talvez não precisa nem ser medicamentoso, é uma conversa, é um insight lá, olha, era isso mesmo, era disso que eu estava precisando, tal. Porque, claro que a nossa família sempre vai ter um monte de emoção e ele vai dizer, vai passar, não vai não. Se você não procurar ajuda, não vai passar. A gente ouve muito disso, não, menina, tu tem uma vida bacana, vai passar, tua vida é maravilhosa, mas você precisa ajustar alguma coisa, porque senão não passa. E assim, de antemão, já obrigada, tá? A gente está sempre à disposição aí, tanto lá no AME, no particular, as nossas redes sociais é sempre fácil de achar para estar pedindo ajuda, trocando informação. E era isso. Muito obrigada, Marlene, a Raíssa. Tá? Obrigada a vocês, a doutora Carla, né? E também a doutora Emanuela. A doutora Emanuela, a primeira vez aqui, esperamos outras vezes também ouvi-la aqui. Foi um prazer muito grande. Algo mais que a senhora queira dizer? Eu que agradeço a oportunidade. Acho que é importante mesmo a gente ter essas conversas. Fico aberta aí para dúvidas, enfim, outros momentos que vocês precisarem de algum auxílio nessa questão da saúde mental, né? E vocês em casa, quem está nos escutando em si, nosso objetivo realmente para pensar aí no Janeiro Branco, um ano novo, né? Novas mudanças, novos pensamentos, né? E se você está com algum problema, alguma angústia, algum prejuízo, né? Algum sofrimento, lembre-se que lá no final a gente consegue te ajudar de alguma forma. Tá bom? E é aquilo que eu sempre falo para os meus pacientes, né? Uma mente em equilíbrio promove uma vida em equilíbrio, né? E é o que todo mundo precisa, ou busca pelo menos, Exatamente. Mesmo que não saiba disso. Almejamos isso, né? Então, eu fico à disposição sempre, tanto no AME ou, enfim, também nas redes sociais, no que precisarem. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês. Obrigada, é um prazer rever, né, a doutora Carla, e conhecer a doutora Emanuela aqui nos estúdios da Sorriso FM.